Bom, boa noite a todos e a todas. Já botamos para gravar aqui, porque todas as aulas estão ficando gravadas para quem precisar assistir depois. Bom, boa noite. Estamos aqui para a nossa segunda aula. A primeira foi um sucesso, então não tenho dúvidas que daqui para frente vai ser tudo um sucesso também, tá? Quero dizer, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dizer que a nossa primeira aula, ela está disponível no YouTube. Então, se você faltou para essa escola, né? Mas se você não veio por qualquer motivo, ela está no YouTube, se você quiser assistir com o Manuel Dias. Foi muito boa, tá? Enfim. Hoje a aula é a primeira aula um pouquinho mais, não é teórica a palavra, mas menos, né? Foi uma aula inaugural a do Maneca, para a gente iniciar o curso. O Maneca tem todo esse negócio que deixa a gente mais esperançoso, parece, depois que a gente ouve ele. Ele é um cara muito, enfim, uma história. Então, hoje é uma aula que, na verdade, o tema é uberização e precarização do trabalho. A gente não pensou em ninguém melhor para falar sobre isso do que um companheiro nosso do PDT, lá de Minas, é entregador, né? Ele é trabalhista, ele é escritor e ele é membro da Aliança Nacional dos Entregadores, perdão, por aplicativo, que é o nosso amigo Vinícius. Vinícius, eu abro a palavra para você. Fica à vontade aí, cara. É, uma correção, meu nome é Nicolas. Mas é normal, pelo menos você não me chamou de Lucas. Não, perdão, eu acho que eu estava aqui vendo os nomes da lista do curso, aqui botando gente na ligação, foi uma coisa maluca aqui, mas deu, perdão. Sem problema. Vai ver, tá faltando café e cigarro, inclusive a Isadora podia trazer para nós, né? Da próxima vez a gente organiza esse café e cigarro para geral. Para geral aí. Uma boa noite, galera. Como ele disse, como o Lucas disse, meu nome é Nicolas e eu sou motoboy, sou entregador, trabalho por aplicativo desde 2019. Sou filiado ao PDT desde 2020 e eu sou trabalhista porque eu entendi que esse é o caminho para a construção da ideologia que eu acredito ser a superação do capitalismo, né, que é o socialismo, e o trabalhismo é o caminho brasileiro para isso. Isso para mim é muito claro, por isso eu sou filiado ao PDT. E eu trabalho por aplicativo desde 2019, mas a nossa militância mesmo, trabalhista, dentro da organização dos trabalhadores por aplicativo, isso começou em torno de fins de 2020 aproximadamente, né? Porque os problemas eles não são tão difíceis assim de entender quando a gente fala a respeito de uberização e precarização do trabalho. Eles são muito concretos e hoje a gente é uma categoria muito grande mesmo, tá? Eu posso ficar, assim, realmente horas falando sobre isso, Lucas. Então, por favor, fica a cargo de interromper a qualquer momento que eu estiver sendo prolixo demais. Eu tentei fazer aqui uma, um guiazinho para eu falar sobre, tá, gente? É só para eu mesmo poder ver. Fiz um aqui no PowerPoint, eu sou horroroso em fazer isso, então vocês me perdoem. Mas é um guia para eu mesmo conseguir falar sem me perder muito, porque o assunto ele é bastante denso. Então, se vocês me dão licença, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar minha tela, eu não sei se está aparecendo para vocês. Para mim, pessoalmente, tá na coisa do carregando aqui. Carregando, né? É. Tudo bem. Enquanto Vamos carrega, ver se não é. tem problema. Enquanto carrega, Logo que aparecer aí, eu te aviso. tudo Por bem. Eu enquanto. sigo, eu sigo aqui na apresentação mais básica mesmo, de como que a gente foi parar no meio desse tumulto de organizar essa galera. Eu sou, aqui na minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, interior de Minas. E aqui na minha cidade, eu construo, junto com meus companheiros, uma associação. Se chama AMEJUF, Associação dos Motoboys, Motogirls e Entregadores de Juiz de Fora. Tá? E essa associação, ela integra um coletivo nacional de luta dos entregadores chamado Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos. A gente se organiza dessa forma, né? Tem um coletivo nacional com várias entidades que seguem e constroem uma mesma linha política, né? A gente
começou a construir esses coletivos e essas organizações, associações e sindicatos e cooperativas, talvez um pouco por vocação, uma certa situação assim, de natureza mesmo, porque existe uma certa instituição, né, aquela rodinha de motoboys, você já deve ter visto isso, em shopping, em porta de lanchonete, sempre fica um bolinho de motoboys, né? E aí, ali, é sempre a mesma coisa, a gente fica reclamando das mesmas coisas. E o problema disso é que tem um tempo que a gente, depois de tanto reclamar, a gente vai falar, pô, tá bom já de reclamar, né? O que a gente vai fazer? Sempre tem uma galera que toma essa frente, e eu, junto com meus companheiros, tomamos a frente de fazer a construção disso em Juiz de Fora, só que vários outros companheiros ao redor do Brasil fazem isso em outros lugares. Então, a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo hoje compreende a associação que eu construo com meus companheiros de Juiz de Fora, mas nós temos representação em Natal, João Pessoa, em São Luís, em Salvador, em Recife, Florianópolis, Porto Alegre. São várias lideranças que se juntaram para poder fazer o debate acerca da regulamentação por aplicativos e da precarização do trabalho. Beleza? Eu acho que não vai carregar aqui, então eu vou ter que ir falando meio que... Tenta tirar e botar de novo. Se não, Nicolas, você me manda e eu boto. Pode ser também. Boa, boa. Mas, como eu disse, é mais para eu me guiar mesmo, porque, de certa forma, é só para não falar demais. Tenta me enviar. Eu tô achando que não vai mesmo, não. O que é muito engraçado, porque eu até testei essa parada antes. E, cara, para eu te enviar isso aqui vai ser um tumulto danado. Pode ficar tranquilo, não tem problema não. É mais para eu me guiar mesmo. Assim, se as pessoas não se perderem em tudo que eu estiver falando aqui, mas também qualquer coisa é só me perguntar. Vamos tentar começar pelo conceito mesmo, né? Que é o do... eu acho que eu sei por que ele não estava carregando aqui. Só um minuto, gente. É porque, na realidade, aqui mesmo é que não estava carregando. Desculpem. Vamos ver se agora vai. Mas a gente vai falando enquanto isso. A uberização, vamos primeiro para o conceito. A uberização é o que a gente pode explicar como uma... agora foi, não foi? Não foi, não, tô nem compartilhando. Não, foi, tá aqui. Foi? Tá aqui. Tá aí? Que ótimo. Eu que não tô enxergando. Tá, beleza, agora apareceu. Excelente. A uberização, ela tem, assim, a gente tem um conceito que é basicamente uma nova organização da relação capital e trabalho, né, do patrão com o trabalhador, que veio muito com o advento da economia digital, né? Isso já vem do final da década de 80, começo da década de 90, né, quando esses novos mecanismos de intermediação tecnológica, de como que se conectam pessoas, né, começaram a aparecer, surgir no mundo, né? A gente sabe que todo o trabalho ele ainda acontece concretamente, obviamente, né? Só que essa organização é que começa a ser um pouco diferenciada, porque não necessariamente precisa de um capataz, não necessariamente precisa de um patrão ali te observando, certo? Pode existir mecanismos que são completamente tecnológicos, algorítmicos, né, controlando como que essa relação se dá. Só que isso também tem uma quantidade de engenharia social envolvida, né? Porque tão logo os nossos patrões entenderam, ou quem queria ser patrão, entendeu que existia a possibilidade dessa organização trabalhar de uma forma mais eficiente para poder buscar os próprios lucros, né? Eles começaram a colocar isso de uma forma daquilo que o ser humano busca, né? Que é uma certa flexibilidade, é você não ter que lidar com um patrão físico concreto na sua frente, né? A vontade de ser o próprio patrão. E eles começaram a trabalhar muito nisso. Começaram a colocar assim, não, você... Normalmente é até engraçado, se alguém já viu uma propaganda da Uber ou da 99, eles falam assim, venha fazer uma grana extra,
aproveite seu tempo livre e venha ganhar mais dinheiro, né? É um negócio muito esquisito. Se você for pensar mesmo a fundo e falar assim, cara, se você estiver à toa fazendo nada, que tal você ficar dando rolê com um monte de gente estranha dentro do seu carro, né? Tipo assim, o dia inteiro. E a propaganda é essa. Só que a forma como ele fala é, cara, aproveita seu tempo livre, né? Pra você poder tirar um dinheiro a mais. E normalmente é por aí que eles começam, né? É por aí que eles conseguem captar os trabalhadores. O trabalhador ele entra dentro desse tipo de serviço e o algoritmo das plataformas é montado de uma forma que permite que você tenha ganhos consideráveis no começo, né? E dê muita premiação, e você começa a pensar seriamente, fala, cara, pô, será que não é muito melhor eu trabalhar aqui ao invés de eu trabalhar onde eu trabalho, né? Então, normalmente, eles usam desse tipo de isca para quem já é empregado formal, e eles usam outro tipo de isca diferente para quem é autônomo. Eles falam assim, não, aqui você vai conseguir muito mais cliente, você não vai precisar correr atrás de cliente mais, né? Então eles atacam nas duas frentes, tanto quem é o seletista tradicional, o trabalhador formalizado, como quem é o trabalhador autônomo. E eles conseguem trazer para debaixo do seu guarda-chuva uma quantidade inacreditável de trabalhadores. Marx, ele chama isso de reserva de mercado, né? Que é o exército de reserva, né? Que é você ter aquele trabalhador ali esperando numa fila para poder entrar no seu lugar. Antigamente, simplesmente no mercado formal, quando o patrão queria que você fizesse alguma coisa, né, e, sei lá, normalmente alguma coisa que não fazia parte do seu trabalho, ele virava e falava assim, ó, mas a gaveta ali tá cheia de currículo, hein? Ó, tem muita gente precisando de emprego, né? Então o desempregado, ele servia de ameaça para poder dobrar quem estava empregado, quem estava no mercado de trabalho, né? Isso, eu tô falando no passado, mas isso ainda existe. No mundo uberizado, isso existe pura e simplesmente porque o tempo todo, quem está trabalhando e quem não está trabalhando, sabe que a qualquer momento pode começar a trabalhar naquela empresa, desde que ele tenha um veículo. E a gente sabe, quem já está por dentro, sabe que não necessariamente precisa ter um veículo também, mas eu explico isso depois. De qualquer forma, a uberização é a nova forma de organização de trabalho, utilizando plataforma tecnológica e se aproveitando de condições que normalmente são desafios para o trabalhador, né? Que é a possibilidade dele ter uma jornada flexível, a possibilidade dele não ter que lidar diretamente com um patrão físico, um gerente, um capataz, alguma coisa desse tipo, e a possibilidade dele conseguir mais dinheiro, né? Normalmente eles conseguem atrair isso com muita grana, porque eles conseguem pagar preços muito atrativos para quem presta o serviço e conseguem oferecer preços muito atrativos para quem consome, e com o passar do tempo isso vai se alterando. Essas condições muito atrativas no começo, elas vão começando a mudar, né? O que tem nome, chama dumping comercial. Para efeito de comparação, existe isso, sei lá, você já deve ter visto quando entra um posto de combustível na cidade e ele começa a praticar preço muito baixo, muito baixo, muito baixo. Tipo assim, preço de custo ou menos que preço de custo. E com isso ele começa a quebrar os concorrentes, ele começa a tomar mercado dos concorrentes de uma forma que o concorrente ele acaba não conseguindo mais trabalhar daquele jeito, né? Ou quebra, ou vai para outra área, e se dá uma formação de um monopólio, ou se configura uma concorrência monopolística, né? Que é o que a gente pode verificar hoje. A Uber detém 78% do mercado nacional de transporte de passageiros, e o iFood detém hoje 82% do mercado nacional de delivery. Isso, o nome disso é monopólio. Não tem outro nome para essa parada, entendeu? Ou pelo menos concorrência monopolística, porque quem está competindo com eles simplesmente não tem a menor chance. Só que para poder fazer isso, eles precisaram fazer uma expansão gigantesca no início, né? E isso é a forma como esse tipo de negócio se organiza. No Brasil, isso então foi uma bomba, isso encontrou um terreno muito fértil, porque para início de conversa, a forma como essas empresas trabalham em outros locais, em países desenvolvidos, por exemplo, como eles trabalhavam na Inglaterra, como eles trabalham nos Estados Unidos, de fato, grande parte das pessoas lá não trabalhavam no aplicativo como renda principal, era renda extra de fato, entendeu? Mas o nível de empregabilidade desses países é maior, ou o emprego formal paga mais do que o nosso pago, o salário médio do trabalhador é maior, né? Chegando aqui, encontrando um salário médio sucateadíssimo, né? Encontrando grande parte da força do trabalho na informalidade, encontrando um terreno muito fértil ao fim da reforma trabalhista de Michel Temer, né? E encontrando logo na sequência uma pandemia, estava escrito o que ia acontecer. É por isso que hoje a gente tem
1,2 milhões de trabalhadores. Isso é mais do que... Isso é 1 milhão de trabalhadores a mais que a categoria dos bancários, gente. Sacou? É 1,2 milhão de trabalhadores que trabalham em delivery e transporte de passageiros, por aplicativos. Tá? Agora, esse número ele é muito maior, se você for pensar em trabalhadores por aplicativo de forma geral. Beleza? Por quê? Porque existem outros trabalhadores de aplicativo que trabalham em outras áreas, desenvolvedores, existe trabalhador de aplicativo que trabalha com reparo, existe trabalhador de aplicativo que trabalha com aula de yoga, né, professor de inglês. Então, quando a gente vai pegar toda essa galera que trabalha por aplicativo hoje, sem contar somente motoboy e motorista, os números que nós temos é que isso pode chegar a 5 milhões e meio. Isso tornaria o trabalhador por aplicativo a maior categoria do país, né, batendo, inclusive, a maior categoria que é considerada hoje, que é das empregadas domésticas. Né? Isso é muita gente inserida em uma economia completamente informal. Tanto é que o nome que a gente usa globalmente para isso é Gig Economy, G-I-G Economy, que é economia de bico. Né? Basicamente, a pessoa sobreviver fazendo bico constantemente, porque aquilo dali não é um serviço formal. Só que essa galera hoje está toda organizada sob os aplicativos, beleza? É muita gente. De entregadores, só no iFood, que é a maior plataforma, nós temos 307 mil cadastros. Isso já é mais que a categoria dos bancários. São 307 mil trabalhadores somente no iFood, entre os modais de bike e de moto entrega. Na Uber nós temos em torno de 900 mil trabalhadores cadastrados, somente na Uber. Para vocês terem a ideia de como que isso é uma concorrência assim, completamente louca hoje, se o iFood ele domina 82% do mercado nacional de delivery, ele tem, de entregadores cadastrados na plataforma, 307 mil. A maior concorrente do iFood é a Rappi. Sabe quantos trabalhadores ela tem cadastrado? 37 mil. É 10 vezes menos. Né? É assim, é uma situação onde você fala assim, cara, se a Rappi, que é uma multinacional, não bate de frente com o iFood de forma nenhuma, precisando recorrer ao CAD, por exemplo, para denunciar a concorrência monopolística, e o CAD reconheceu, e o iFood teve que assinar um TAC com o CAD para poder ajustar a conduta e diminuir a possibilidade dele provocar esse monopólio. Se a RAP não consegue bater de frente, precisa recorrer aos órgãos de controle e fiscalização, que chance esses trabalhadores têm? Né? E eu já adianto para vocês, os trabalhadores, assim, a gente precisa entender que os entregadores eles não estão sozinhos nessa. Mas a gente vai chegar lá. Tá? Ele não está sozinho, principalmente por um ponto que, às vezes, a galera não consegue compreender e que toca diretamente nos temas que são muito sensíveis ao nosso partido. Tá? Eu digo isso porque, às vezes, você já pode ter, sei lá, pedido um lanche no iFood, um almoço, alguma coisa assim, e pago R$5, R$2, né? Botou um monte de cupom assim e o negócio ficou muito barato. Você fala, cara, mas que doideira, como é que essa galera... O dinheiro tá vindo da onde? Porque teve que pagar o entregador, teve que pagar o restaurante, a comida existiu, né? Da onde que veio esse dinheiro? Como que essa conta fecha? Tá? E aí tem um dado interessante sobre isso, que é o seguinte, a Uber, em toda a existência dela, e eu tô falando isso desde há 12 anos, né? Ela só operou no azul em 2023, de lucro operacional. O resto foi tudo no vermelho, em matéria de operacional. Tá? Se vocês voltarem em 2022, vocês vão achar uma entrevista do presidente do iFood dizendo o seguinte, lucro não é a prioridade no momento. Né? E aí você fica, pô, então qual que é a prioridade? Porque normalmente o que a gente pensa? Que uma empresa, para ela funcionar, ela precisa ter um fluxo de caixa mais ou menos igual a mercearia, né? Que entra tipo R$100 aqui, aí eu pago umas continhas, eu compro um outro negócio, né? Ou seja, dinheiro entra, eu abato o que é custo, o que sobrar é receita mais lucro, correto? Receita que é composta de lucro e mais investimento. E aí eu vou lá e invisto mais, e daí eu vou mantendo uma roda girando, mas para isso o dinheiro tem que entrar primeiro, correto? Essas empresas, elas são altamente financiarizadas. Altamente financiarizadas. Elas recebem injeções e mais injeções, aportes e mais aportes de outras empresas que são interessadas no serviço que elas prestam. Né? E você fala por quê? Porque depois de amanhã elas vão ganhar muito dinheiro com o serviço dela, é um investimento para o futuro? Nem tanto para o futuro assim. É verdade que se o iFood provoca uma dependência nos seus consumidores, né, de forma que você tenta, na sua cidade, você tenta pedir sei lá, na Rappi,
né? E é uma dificuldade absurda de você conseguir pedir na Rappi. O iFood é tão mais amigável, tão mais fácil, paga o BBB, patrocina o Rock in Rio, né? Você não é tão mais maneiro. Você vai lá, você já tá aqui, você nem fala mais que você vai pedir delivery. Você não fala que você vai pedir uma comida por entrega, você fala que você vai pedir um iFood, né? Vou pedir um Uber. Isso já entrou dentro da cultura do brasileiro, né? E eles fizeram isso não à toa. É porque você vai se tornar um consumidor dependente daquele tipo de serviço. Nesse frio agora, você não vai sair de dentro de casa para poder ir buscar uma pizza. Você vai pedir aquilo lá no iFood, vai usar um cupom que o iFood te ofereceu, né? Então, assim, primeiro, sim, isso vai trazer retorno. É claro, o iFood sabe perfeitamente em que momento que ele vai querer que isso aconteça. Mas, por enquanto, eles não estão interessados nisso. Por enquanto, eles estão interessados em atingir os consumidores que eles ainda não atingiram. Por enquanto, eles estão interessados em expandir ainda mais o serviço deles. Então, na pandemia, o iFood entrou entregando lanche, comida, almoço, né? Hoje ele entrega pet shop, entrega farmácia, entrega mercado. Né? Se você abrir o iFood em São Paulo, ele entrega sex shop, mano. Sacou? Então, assim, se você for entender, eles estão simplesmente expandindo para todos os cantos. Pode abrir o iFood e não pede um lanche. Procura lá, vela. Procura isqueiro. Você vai achar esse tipo de coisa sendo vendida no iFood. Né? Então, assim, eles precisam primeiro conseguir atingir a maioria da galera. E quem falou que eles não fazem dinheiro nenhum com a maioria da galera que eles já têm? Né? Eles conseguem rodar um certo lucro operacional ali, mas se alguém já escutou a frase que diz que dados são o novo petróleo, o iFood tem dados. Não são poucos dados. É dado de quase todo brasileiro que existe hoje, vivo no país. É dado de quase todo brasileiro. E aqui vai uma mentira. O iFood não é brasileiro. Ele foi fundado no Brasil, né? Ele nasceu a partir de uma iniciativa de uma startup que foi incubada na Unicamp. Mas depois que ele se tornou uma empresa e cresceu, ele foi comprado por uma multinacional holandesa chamada Prosus. E essa Prosus, ela tem um portfólio gigantesco de outras plataformas. Por exemplo, Delivery Hero, da Holanda. Né? Tem, por exemplo, Grubhub, que é dos Estados Unidos. E tem o iFood, que é brasileiro. Né? Então, assim, eles conseguem juntar um portfólio muito grande de dados, de muita gente, porque isso é dado qualificado, isso vale muito dinheiro. Vale dinheiro para quem? Para anunciantes, claro, né? Porque eu costumo dizer isso assim com uma certa frequência. Eu estava lá no congresso do PDT. Estava lá no congresso do PDT e a minha companheira, ela não sabia exatamente onde eu estava. Ela não conhece Brasília, né? Ela não sabia assim um ponto no mapa onde eu estava. O iFood sabia. Isso é um dado qualificadíssimo, porque eu não falei para minha companheira assim, eu estou na rua tal, no lugar tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Portanto, é uma informação que pessoas muito próximas, pessoas íntimas da minha convivência não tinham, mas o iFood tinha. Né? Por quê? Porque eu dei essa permissão para ele poder acessar minha localização. Então, ele sabe como que ele vende isso para anunciantes. Ele sabe que não adianta me oferecer, quando eu estou em Brasília, um serviço que é vendido em Juiz de Fora. Portanto, é um dado muito qualificado. Vale muito dinheiro, né? Quando você pega um volume gigantesco de pessoas. E quando eu falo um volume gigantesco de pessoas, vocês pensem que eles juntam esses dados dos restaurantes, eles juntam esses dados dos clientes, dos consumidores, e juntam esses dados dos entregadores, né? E agora você imagina esse fluxo de dados inteiro, para onde é que vai? Bem, vai para a Prosus, que é essa multinacional holandesa, né? Você aceita isso quando você concorda com os termos de uso. Porque ela está escrito assim, ó, você concorda que nós podemos compartilhar os seus dados com os nossos parceiros comerciais. Então você concordou com isso e é por isso que ela está mandando seus dados todos agora, nesse exato momento, para uma multinacional holandesa. Piora, tá? Porque essa multinacional holandesa, ela é parte de uma multinacional ainda maior, sul-africana, chamada Naspers. Tá? Depois vocês podem pesquisar a história dessa Naspers, mas ela era um grupo de mídia, né, que foi uma das responsáveis pela política do apartheid sul-africano, né? Ela precisou meio que se reinventar e se tornou depois uma empresa muito gigantesca de mídia, comprou uma empresa que era pequena na época, chamada Tencent, que valorizou demais, e hoje a Naspers, ela tem muito dinheiro. No ano passado, a receita dela foi do tamanho do PIB do Paraguai, saca? É um negócio assim,
gigantesco. Eu tô falando de receita, não tô falando de lucro, tá? Mas é gigantesca. Se fosse um país, ela estaria em 94º lugar, à frente do Bahrein, né? Então, assim, é uma empresa muito grande. E ela é dona da Tencent. A Tencent, para quem não sabe, quem é mais novo aí e joga LoL, joga God of War, a Tencent é quem produz esses jogos, né? Então, assim, quando você está aqui de bobeira, jogando um joguinho no celular, você está enviando dados para a Nasper. Quando você está pedindo uma pizza no iFood, você está enviando dados para a Nasper. Ou seja, elas conseguem vender coisas de um parceiro para outro. Lucram em todas as pontas, tá? Quando eu digo isso, o iFood, ele fica mais fácil de explicar aqui no Brasil por causa disso, e vocês me desculpem ficar falando só de iFood quando a gente está falando de uberização, tá? Mas o iFood é a maior empresa que existe hoje no país em termos de uberização, beleza? Se você for dono de restaurante, ele vai te oferecer embalagem para você poder embalar seus negócios e mandar, com aquela marquinha bonitinha iFood, né? Se você for motoboy, ele te oferece uma parceria com a Shellbox, dentro do aplicativo da Shellbox. Se você for ciclista, ela te oferece equipamentos para ciclista. Se você quiser, se você tiver um restaurante e quiser uma maquininha para poder passar cartão, ela te oferece uma maquininha chamada MobilePay. Se você é entregador e você precisa receber o seu pagamento pelas entregas que você fez, ela te paga por meio da Zup, que é uma financeira que pertence ao grupo que é dono do iFood. Ou seja, eles conseguem lucrar em absolutamente todas as pontas do mesmo negócio. Tá? E é por isso que esses dados são extremamente importantes. É por isso que eles expandem muito, né? Só que um grande problema disso é o quê? Para onde foi nossa soberania tecnológica? Para onde foi a soberania nacional quando você tem várias multinacionais que possuem dados sensibilíssimos de todos os brasileiros possíveis que estão dentro do século XXI hoje aqui no nosso país, né? Que tem um iFood instalado no celular, que seja. Então, assim, é uma situação onde o controle, ele simplesmente inexiste por parte do poder público, tá? E é muito dessa forma que eles conseguem descumprir uma série de regras, né, tais como LGPD e por aí vai, mas no que nos importa aqui também, ou principalmente, eles conseguem descumprir uma seríssima série de regras trabalhistas, tá? Porque não sei se vocês sabem, mas o serviço formal, ele é regulado por um conjunto de leis, a CLT, né? O serviço autônomo, ele é regulado no artigo 442B da CLT. Explica o que é o serviço autônomo, né? O trabalho do motoboy, motofretista, é regulado por uma lei chamada 12.009, a lei do motofrete, sancionada em 2009. A periculosidade, ela é regulada, o pagamento de periculosidade. É uma lei 12.997. A lei 12.436, chamada Lei Habibs, é o que determina que não pode existir tempo ou estímulo para que um motoboy saia correndo. Agora você me diz, qual dessas leis o iFood cumpre? Eu participei do grupo de trabalho para regulamentação instituído pelo Ministério do Trabalho no ano passado. Né? Vocês devem estar sabendo que o trabalho por aplicativo tem um debate agora, né, sobre regulamentar, não regulamentar, qual que vai ser essa regulamentação, etc. Eu participei disso como entregador, como uma das lideranças da aliança. Eu participei de todo o GT, fui a todas as reuniões, e na segunda reunião teve uma fala interessantíssima do representante da Uber, dizendo, não, é claro que o nosso jurídico vai avaliar, quando a gente estava cobrando, né, o cumprimento da legislação, eles falaram, é claro que o nosso jurídico vai avaliar a legislação vigente e aquela que nós julgarmos adequada, nós vamos seguir. A gente ficou, mas como assim? É vocês que julgam qual que é a lei que vocês seguem mesmo? É, pura e simplesmente é. É exatamente assim que eles agem, atropelando por completo o que a gente reconhece como soberania e como democracia, né? E aqui a gente pode parafrasear o Ciro Gomes, quando ele dizia, assim, com muita frequência, naquele período turbulento de 2016 até 2018, quando ele falou, cara, democracia não é um conceito que se pendura no ar, né? Ele é dado pela força das instituições e pela capacidade do Estado Nacional cumprir as leis, né? Fazer segurança jurídica. Ora só, se a gente votou em deputados que fizeram uma legislação que foi aprovada de acordo com o nosso regimento jurídico,
Como é que uma empresa pode chegar aqui e falar, essa aqui eu não acho adequada, não vou seguir, não? Ela está atropelando o conceito puro e simples de democracia. Ela está atropelando o conceito puro e simples de soberania nacional. Né? São empresas estrangeiras que chegam aqui, conseguem pegar nosso dinheiro, conseguem tudo isso, atropelando todo o arcabouço jurídico que existe hoje no país. Né? De forma que eu vou adiantar aqui um debate que é, Nicolas, mas regulamentar é bom? Depende. Se a regulamentação vier no sentido de avançar a legislação que já existe, ela é ótima, né? Só que as empresas, elas estão muito interessadas na regulamentação. E elas estão interessadas nisso por quê? Porque elas querem referendar o que acontece. Elas querem pura e simplesmente dizer, não, 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 não. O que está acontecendo hoje é que é a modernidade. O que está acontecendo hoje é o que se aplica aos novos tipos de modelos de negócio, né? A CLT é ultrapassada. A Lei 12.009 não tem como a gente seguir. A Lei 12.436 não tem como seguir. Como é que a gente vai fazer se o entregador for, se ele quiser fraudar a empresa, se ele quiser roubar um lanche, né? Então, assim, eles ficam o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. O que eles necessitam num debate regulatório é que uma lei venha e diga, olha, tá vendo tudo isso que vocês fazem aí? Tá tudo certo, beleza? Só continuar. Eles só querem botar em lei e legalizar a sacanagem, né? E a gente, a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo, que é o nosso coletivo, ela tem uma posição muito firme sobre isso, que é a gente só vai aceitar uma regulamentação se ela vier no sentido de proteger conquista que já aconteceu e avançar, né? E sobre conquista que já aconteceu, envolve-se, obviamente, a CLT, né? E aí, normalmente, a pessoa pergunta, fala, cara, não, mas peraí, eu fiquei sabendo que motoboy não quer CLT, né? Olha, para falar bem a verdade mesmo, é porque a CLT ela é extremamente rebaixada, né? Se a gente for pensar bem, ela é extremamente rebaixada hoje devido aos sucessivos ataques. Mas ela é o legado que o nosso partido tem, né? Porque de tudo que a gente construiu, o que foi que ficou? A Eletrobras já foi, a Petrobras já foi, CSN já foi, a Vale já foi, a CLT está aí, mas está indo, né? Se a gente não toma atento, a gente deixa o quê de legado do trabalhismo no país, não é mesmo? Então, assim, primeiro que é a nossa obrigação defender, é o mínimo, tá? É um mínimo extremamente rebaixado se nós formos considerar a quantidade de ataques que a CLT sofreu ao longo das últimas décadas, tá? Mas ainda assim é o que tem. A gente tem que lutar para melhorar ela, né? E normalmente é o que eu digo para os meus companheiros, os motoboys, quando eles viram e falam assim, ah, não quero CLT não, cara. Entendeu? Porque eu não quero patrão, eu não quero cumprir 8 horas de trabalho, eu prefiro ficar aqui mesmo, eu aqui ganhando o meu, entendeu? O que eu quero é dinheiro. Por quê? Porque o salário mínimo é ridículo, porque os patrões são assediadores, ou seja, ele tem as preocupações que um trabalhador comum tem. E ele tenta escapar disso. Quando ele vai pensar em CLT, ele se compara a quem? A tia dele, a mãe dele, que é caixa no mercado ou que é diarista, né? E aí ele fala, não, 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 eu não quero, não. Daí eu não quero ficar trabalhando no caixa de mercado o dia inteiro, não tô afim, sacou? É com isso que ele se compara. Nós somos uma categoria, tá, que tem uma formação baixa, ela é 65% negra, 87% periférica, 95% masculina, né? Então o perfil da nossa categoria, dos entregadores, é da pessoa, é o cachorro louco marginalizado, e é isso mesmo. Se for para eu poder passar a vida como um Zé, eu prefiro não. Prefiro ficar tentando aqui e brigar. É por isso que normalmente o cara tenta escapar da CLT. Só tem um problema com isso. É que ele também não é autônomo. Porque o autônomo é aquele cara que tem o controle do processo de produção do trabalho dele, né? Se você chamar um encanador aí na sua casa, ele chega lá, ele olha e fala, vai dar aqui uns R$ 500. Eu venho aí amanhã, 10 horas, para poder fazer esse serviço aí para você. Ele definiu tudo. Ele escolheu se ele se atendia, se ele não atendia, botou o preço dele, ele falou que hora que ele ia pegar, que hora que ele ia largar, material, tudo isso é autônomo. Não é assim que funciona o nosso serviço, tá? Simplesmente não é. O aplicativo, ele manda uma entrega para você, você aceita ou não. Mas se você recusar 3 vezes, ele te bloqueia. Ué, autonomia foi aonde aí? Não sei. Eu que escolho o cliente? Não, porque não aparece o nome do cliente para mim, aparece um número. E se for um cara que eu tenho uma treta? Né? Como é que eu faço? Tipo assim, depois que eu chego lá, eu falo, ih, rapaz, era pro Paulo, tá ligado? Só que o Paulo e eu, aquele dia, a gente teve um arranca-rabo não resolvido ainda, como é que a gente vai fazer? Né? Não aparece pra gente, então a gente não consegue escolher cliente. A gente também não dá preço no nosso serviço. Ele já vem com preço pronto aqui, e baixo, tá? Ou seja, ele controla todo o processo. E para piorar,
Foi aquilo que eu falei. No começo é uma liberdade, é um negócio legal, não sei o quê, mas hoje não. Hoje ainda tem um score, tá? Que é uma pontuação que existe para que você persiga melhores entregas. Quanto maior for a sua avaliação, seu score, que você não conhece as regras, quanto maior for o seu score, mais entregas o aplicativo vai te ofertar. O nome disso é gamificação, tá? Gamificação. Ele começa a te conhecer tanto, o algoritmo do aplicativo, ele começa a te conhecer tanto, que ele sabe quanto você vale. Você não sabe, porque você não tem tempo de parar para pensar nisso, mas ele sabe. Ele fala, ó, quinta-feira, normalmente o Lucas não vem trabalhar. Normalmente o Lucas não vem, mas eu preciso dele na rua. Mas ele não vem porque normalmente eu pago R$ 6 a taxa. Se eu oferecer uma de 10, eu arranco ele de casa. Você quer ver? Se eu oferecer uma promoção de R$ 3, eu arranco ele de casa. Você quer ver só? O Lucas normalmente folga às segundas-feiras, mas aqui eu sei que se eu oferecer um preço maior para ele, aqui ele vai vir. Agora, toda terça ele vem, então aqui eu posso pagar menos. Ele conhece isso. Você não teve tempo de pensar. O nome disso é gamificação. O seu trabalho vira um jogo extremamente viciante, aonde todas aquelas moedinhas que você pega no joguinho vira dinheiro de verdade, né? Portanto, o aplicativo ele começa a saber qual é seu preço. Agora vocês me digam, isso é subordinação ou não? Isso é subordinação de maneira inédita no capitalismo. De maneira inédita, tá? Porque eu trabalhei de CLT muito tempo. E quando eu trabalhei de CLT muito tempo, eu nunca tive preocupação se o meu patrão ia saber onde eu tô, ou se ele estava me ouvindo. Mas com o iFood e com a Uber, eu tenho essa preocupação. Eu tenho que ficar desligando aqui a localização, eu tenho que ficar desativando o microfone na hora que eu não estou trabalhando, né? Porque senão ele simplesmente pode acessar a minha localização, né? Então, dos impactos, um que nós temos é esse, a gamificação, que faz com que o trabalhador trabalhe mais tempo, não tenha possibilidade de escolher se ele vai trabalhar ou se não vai, porque ele sequer consegue pensar se é ele mesmo que está fazendo essa escolha, né? É o aplicativo quem vai controlando ele para poder fazer todo esse tipo de situação, e isso reforça, obviamente, a informalidade, porque ele sequer consegue pensar na possibilidade de arrumar um trabalho de carteira assinada. E, claro, isso é muito pior quando a gente vai tratar a respeito dos dados. Tanto, ele te conhece tanto, que ele consegue te obrigar a trabalhar por mais tempo. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, galera. E isso traz vários problemas, né? Como o adoecimento mental, o estresse, o cara não consegue entender por que ele está trabalhando tanto, por que ele está se expondo a uma carga tão grande, né? Então isso expõe ele a um adoecimento mental, a um estresse gigantesco, que provoca o maior número de acidentes de trabalho, tá? Nós estamos falando de 2 mortes por dia em São Paulo. A gente, assim, quando a gente fala, eu não gosto muito de falar número, porque as pessoas não se tocam muito bem, né? Mas eu posso contar, por exemplo, que no ano passado aconteceu uma coisa muito doida, que eu estava ajudando um companheiro a sair do hospital, conseguir uma cirurgia. Assim que ele saiu, eu tive mais ou menos meia hora para comemorar que ele tinha conseguido sair e tinha feito a cirurgia. Porque meia hora depois entraram 2 companheiros em coma no hospital, né? Por conta de acidente assim que aconteceu ao mesmo tempo em pontos diferentes da cidade. E um deles foi, assim, você fala assim, mas é porque é todo mundo maluco, porque todo mundo sai correndo. Não, é porque esse cara tava com um problema de saúde e não sabia. Ele não sabia. Foi se descobrir depois, assim, ele simplesmente apagou em cima da moto, bateu de frente com o ônibus, e ele tá até hoje no hospital, sendo que esse acidente foi em novembro do ano passado. Ele ficou 3 meses em coma. Aí você pergunta pro entregador, você chega para ele e fala assim, meu amigo, qual que foi a última vez que você foi num posto de saúde? Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? A gente não faz ideia de como está a nossa saúde. A gente trabalha, 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 trabalha. A gente sabe que se a gente desligar o aplicativo um pouquinho, o aplicativo para de oferecer corrida. Então, se eu desligar o aplicativo aqui para comer uma coxinha, eu sei que se eu for comer um almoço, o aplicativo tocar, eu vou perder aquilo e vou ficar restrito. Então, eu não desligo o aplicativo. Aí eu vou lá e como uma coxinha correndo, como um biscoito correndo, né? Por quanto tempo isso se sustenta? Eu tenho 36 anos, eu já não sou jovem, mas é uma categoria muito jovem. Categoria de 22, de 25 anos. Alguém desses vai chegar até os 60, almoçando coxinha, tomando e comendo traquinas, não é? Então é um problemaço isso. E isso é um problema maior para todo mundo, porque aonde que é que vocês, que não são entregadores, estão pagando essa conta? No SUS, tá? E não é barato, não. Eu tive uma situação trágica familiar que eu passei recentemente. A minha filha sofreu uma queda muito alta, né? Quebrou alguns ossos da coluna, e ela precisou fazer uma cirurgia na coluna. Ela tá bem, tá andando,
ela precisou fazer uma cirurgia na coluna. Eu tive curiosidade de pesquisar quanto que era essa cirurgia na coluna. Era R$ 300.000 essa cirurgia na coluna. E quando a gente está falando de motoboy acidentado, é sempre uma reconstrução de perna, é sempre uma reconstrução de coluna, sempre uma cirurgia no fêmur, tá? Ou seja, é sempre coisa muito cara. Ao ponto do gestor do SUS aqui da cidade me chamar e falar, pelo amor de Deus, como é que vocês param para acidentar? E aí foi que a gente teve uma proposta aqui, uma construção, virar para ele e falar, não, olha só, investe na formação dessa galera, entendeu? Porque assim, você paga aqui um curso profissionalizante para ele ser um motoboy de verdade, né? Que é uma coisa que o aplicativo simplesmente não se liga. Se você tem 18 anos, tem carteira e tem uma moto, nem não interessa nem qual que é a situação da sua moto. Tá com pneu careca, ele manda corrida, né? Então assim, investe na formação dessa galera, investe em fiscalização, né? Que tudo que você gastar aqui informando a galera, você não gasta na coluna dele, que vai acontecer daqui a pouco, além de ser uma política idiota, né? Alguém sabe quanto custa um indivíduo para você formar, dar educação, alimentar, vacinar, para matar ele daqui a pouco no asfalto? Que doideira que é essa, gente? Isso é uma política burra, né? Acontece que as plataformas atropelam a legislação vigente com aval das instituições públicas, né, que permitem que esse tipo de coisa aconteça, né? Até pior, a legislação que permitiu o MEI, a reforma trabalhista que permitiu a terceirização, criou um monstrengo aonde o entregador ele simplesmente faz um MEI, e aí na hora que bate lá no STF, o STF entende isso como terceirização, entende isso como permitido. Olha que maluquice, gente, que está acontecendo. A gente está tornando todas as proteções trabalhistas simplesmente obsoletas, sem revogar uma lei sequer. Sacou? Sem revogar a CLT, a gente está conseguindo tornar ela completamente obsoleta. E gera essa carnificina que a gente está vendo aí. É um problemaço que todo mundo paga. É claro que a gente, assim, tenta não ficar quieto nessa situação. Eu tô com esse boné aqui, gente, mas eu sou esse cara careca aqui, ó, à direita. A gente tem se organizado, né, no sentido de... Isso aí foi no dia do primeiro dia do Congresso PDT, eu aproveitei que eu estava em Brasília, para poder entregar uma denúncia sobre violação de direitos humanos dos entregadores. Direito ao trabalho digno, direito à alimentação, direito à moradia, direito ao lazer. Não tem nenhum trabalhador entregador que pode falar hoje que acessa nada disso. Até o trabalho é complicado a gente acessar. Porque a plataforma pode bloquear a gente a qualquer momento, a bel prazer dela. Vocês precisam ver o trabalho que a gente tem aqui na associação. Quando chega alguém, um entregador, e fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei nem o que foi que eu fiz, a plataforma me bloqueou. E é uma coisa ridícula, triste, trágica, o entregador ficar se humilhando para um robô, porque quem te atende no iFood não é uma pessoa. É um robô, é o Joe. Ele fica mandando mensagem pro Joe, que é um robô, falando, pelo amor de Deus, libera minha conta, eu tenho filho para criar. Olha que coisa triste, gente. O cara ficar conversando com inteligência artificial, pedindo para liberar a conta dele, porque o iFood bloqueou e não sabe nem por quê. Não tem direito à defesa. Então, assim, são direitos que estão na Constituição, na Declaração Universal de Direitos Humanos, trabalho justo, digno, hidratação, uso de sanitários, né? Está na Constituição e o Brasil acolhe isso na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na Declaração Universal de Direitos Humanos. E isso está simplesmente acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então a gente foi lá, foi fazer essa denúncia lá, e isso é por conta das brigas que a gente tem, né? A gente não tem mais nada a perder. Então a gente resolveu bater de frente. A gente resolveu disputar tudo, em todos os espaços que existissem. Por isso que a gente participou do GT da regulamentação, por isso que a gente entrou com pedido de amicus curiae no STF, nos processos de uberização que existem, né? Por isso que a gente defende hoje a justiça do trabalho, que deveria ser uma pauta do Partido Democrático Trabalhista, tá? Porque o STF está simplesmente destruindo a justiça do trabalho a olhos vistos, e a gente não está fazendo nada. Não estamos fazendo nada. O STF vem esvaziando a justiça do trabalho assim, ó. Se o STF ele reconhece, por conta da gente ser MEI, mesmo não pagando, e por conta do iFood contratar a gente assim, tipo, como parceiro, reconhece que nós somos parceiros comerciais do iFood. Que parceria é essa? Que equilíbrio é esse? Onde se eu cair, eu perco a perna e o iFood perde a encomenda. Aonde está esse equilíbrio? Isso é medieval. Só que isso nem na justiça civil caberia. Mas o iFood, o STF, ele entendeu que os nossos casos devem ser julgados pela justiça civil, porque nós não somos trabalhadores, somos parceiros, né? Aí eu posso falar, o inventário da casa lá, no avô, onde eu moro, tá 20 anos parado na justiça. Será que um trabalhador pode esperar 20 anos para receber? Né? Sendo que na justiça do trabalho demora aí 8 meses, um ano,
para ele poder receber uma verba rescisória. Na justiça comum, eu vou ser julgado lá junto com o divórcio, com o inventário e tudo mais, porque eu não sou um trabalhador, eu sou um parceiro, sendo que existe justiça especializada, né? Só que o STF, ele faz isso porque está sendo aplaudido pela esquerda como grande guardião da democracia, e as pessoas se esquecem que democracia é o cumprimento da legislação. O STF não está fazendo isso. Ele está simplesmente tentando ser o técnico e o atacante ao mesmo tempo, né? Só que a gente não vai calar a boca, né? Se tudo que a gente tem a perder são nossas correntes, a gente está se organizando em várias instituições, né? Igual eu disse aqui, a gente constrói a Mejuf, em Salvador a gente constrói a AMBA, em João Pessoa a gente constrói o CME, em Florianópolis a gente constrói o Sindimoto e constrói a Associação dos Motoboys. Inclusive em Florianópolis nós vamos ter uma candidatura coletiva e trabalhista do PDT de motoboys, tá? E em Juiz de Fora nós teremos também uma candidatura coletiva e trabalhista de motoboys, 2 candidaturas do PDT de entregadores por aplicativos que fazem parte da aliança, tá? É uma disputa que eu estou fazendo dentro da aliança, mas que outras pessoas fazem essa disputa também, né? Obviamente, outras agremiações políticas. Pois muito bem, calma aí que travou tudo aqui, gente. Meu computador ele está um pouco cansado. Ok. A gente ainda não ganhou nada, para falar bem a verdade, exceto algumas vitórias locais que nós temos, né? Por exemplo, aqui em Juiz de Fora a gente aprovou a lei do ponto de apoio, aí dentro da aliança a gente passa isso de um para outro, né? Então a gente aprovou aqui, depois a gente aprovou na sequência em Mogi, em João Pessoa a gente aprovou a lei de não subir, que é uma coisa que dá muito conflito com o entregador e cliente, né? Então a gente vai conseguindo, obviamente, localmente, fazer essas disputas e ir ganhando, né? A grande disputa a gente ainda não ganhou nada, a gente é um trabalhador extremamente precarizado, a nível federal a gente ainda não conseguiu ganhar nada, mas a gente está na briga, obviamente, e perseguiremos, e quanto mais gente a gente tiver, principalmente aliado ao nosso lado, melhor. Gente, eu vou encerrar aqui rapidamente, deixa eu ver aqui se eu não pulei nada, e vou abrir para a pergunta porque eu estou falando demais. É bom que eu tomo uma água, mas eu complemento alguma coisa que eu, porventura, tiver esquecido. Muito bom, Nicolas. Muito bom mesmo, tá? Galera, quem tiver perguntas aí, vamos levantar a mão. Já tem gente de mão levantada, inclusive, mas vamos levantar a mão quem mais quiser aí, ou mandar no chat que a gente lê aqui, como vocês preferirem, tá? Mas já vou passar aqui para o primeiro que levantou a mão, que é o Donário. Donário Lopes de Almeida. Você está mutado. Você tá mutado. Tá aberto agora, amigão? Agora está aberto. Boa noite a todo mundo. Todo mundo temos aqui os princípios trabalhistas, os interesses de melhoras para todo mundo. Eu venho da economia informal desde novo, porque foi o que me restou como PDT, e lutei muito por essa economia informal. Atualmente, com a nova comunicação, que eu falo assim porque eu não sou tão conhecedor de palavras de ímpio, né? Abriu esse leque aí para todo mundo poder trabalhar. E nós todos, Uber, eu também faço Uber quando posso, nas horas vagas, tem que cuidar muito, temos que lutar muito pela regularização. Agora, por exemplo, se uma economia informal, um vendedor ambulante, um motoqueiro, qualquer trabalhador está sendo usado de maneira errada, tem que buscar força, que nem o Nicolas mesmo falou aí, estão lutando. Esse pessoal todo, eu tanto estou acompanhando mais esse aqui por causa disso, porque eu vejo muita discriminação de todas as áreas, do Uber, do iFood, meu filho também trabalha como entregador, mas é muito amplo esse trabalho, e para reformar tem que ter uma reforma muito nas leis. E, por exemplo, nosso empregador virtual ou não, são os aplicativos, e eles têm que ter responsabilidades legais perante o nosso Estado Democrático de Direito, que é o Brasil. Agradeço um pouco o pensamento, vou querer trocar sempre muitas ideias com o nosso colega, o Nicolas, para a gente poder formar para melhorar essa uberização, porque a economia informal sempre foi o princípio de aquele que não tem o que fazer, que não tem um trabalho digno e não tem onde recorrer. Mas a capacitação melhora muito qualquer categoria que queira lutar. Tamo junto, irmão. Obrigado, Lucas, obrigado a todos, e vamos fortalecer esse trabalho aí, irmão. Obrigado.
Lucas, se eu puder, companheiro Donário, eu me coloco à inteira disposição para a gente poder conversar o tempo todo a respeito da organização dos trabalhadores uberizados. E assim, igual eu comentei aqui muito de passagem, nós temos entregadores ainda que são autônomos, né? Eles são aqueles autônomos, de verdade mesmo. Né? O cara que tem uma tabela de preço dele. O presidente da nossa associação aqui, eu não sou o presidente, eu sou o secretário aqui. E sou secretário da Aliança também. O presidente da nossa associação aqui, ele é um autônomo clássico. Um dos clientes dele é a Unimed, né? Ele, que é uma cooperativa de médicos, né? Ele fechou um contrato com eles que dá 10h30 da manhã, ele tem que buscar remédio em X lugar, entregar em tal lugar, um remédio que precisa ser transportado de forma refrigerada, né? Então ele vai lá, coloca num baú específico que ele investiu para ter, ele cobra o preço que ele considera correto, né? Porque o remédio ele não pode ficar muito tempo em trânsito. Aqui, por exemplo, quando alguém faz um exame de sangue na UPA, essa coleta de sangue é levada para o hospital universitário por um entregador autônomo, né? Que tem ali o seu CNPJ, faz o seu recolhimento e tem um contrato certo com a prefeitura para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, o autônomo existe, só que olha a distância que tem do formato de trabalho desse cara para quem trabalha por aplicativo. Né? A gente é completamente subordinado hoje às plataformas, é esse o problema, só que a plataforma ela usa o discurso da flexibilidade, confundindo a cabeça do trabalhador em dois conceitos são diferentes. Flexibilidade é uma coisa, autonomia é outra. Autonomia é outra coisa. Autonomia é você ter o poder do controle do seu trabalho. Né? O poder do controle da sua jornada é um dos aspectos da autonomia, mas isso não te torna um autônomo. Né? Você escolher a sua jornada de trabalho, o autônomo pode, mas não é todo mundo que pode escolher a jornada de trabalho que necessariamente é autônomo. Né? É aquela história de nem todo japonês é pasteleiro, mas todo pasteleiro é japonês. Né? O que acontece é que nem a flexibilidade existe. Porque o nosso princípio jurídico ele estabelece uma coisa chamada primazia da realidade. Tá? Teve uma vez, pleno 25 de dezembro, Natal, eu trabalhando igual um cavalo, peguei 10 horas da manhã e trabalhei até 1 hora da outra manhã, né? Tava eu e mais um monte de companheiro assistindo Natal da família pelo Instagram. Não, peraí, isso é flexível mesmo? Alguém escolheu de verdade estar aqui ao invés de estar lá na família? Sacou? Ao invés de estar com a galera, acompanhando churrasco fim de semana dos amigos pelo Instagram. Que sentido que faz isso, cara? Sacou? Então, assim, a real mesmo é que a gente não escolhe trabalhar na hora que a gente quer. A gente trabalha o tempo todo que a gente precisa, tá? Saiu agora um documento muito recente, eu sugiro mesmo a leitura para quem estiver interessado nesse assunto, um estudo da Unicamp, que trata sobre violação aos direitos humanos dos entregadores, da professora Ludmila Kostek Abílio. Tá? Depois vocês podem procurar, se for o caso, depois eu escrevo aqui. Chegou-se à conclusão de que alguns trabalhadores trabalham 80 horas por semana, sendo que a média é 60. E a gente estava agora no Congresso do PDT discutindo a redução da jornada de trabalho para 36 horas, gente. E aí, quando a gente vai para o mundo do trabalho uberizado, a gente nem chegou perto de discutir limitação de jornada para menos de 60 horas, sacou? E quando o governo faz, e aqui vai minha crítica ao PL dos motoristas, quando o governo faz uma proposta de regulamentação, permite que o cara fique logado 12 horas em uma plataforma. Quando ele desloga da Uber, ele vai para onde? Para 99. Não é não? Então, assim, até o projeto de lei de regulamentação do governo, ele é muito regressivo, porque ele abandona princípios que são muito básicos e caros à saúde do trabalhador. Né? Você vai entrar mesmo no carro com um motorista que dirigiu 16 horas seguidas, vai eu sei ele pro vinagre. Só que a galera não está pensando nisso, não está conseguindo perceber a dificuldade da situação e o quanto que isso é problemático, porque o cara não é autônomo, ele é um subordinado sem direitos. Vamos abrir a palavra para o Marcos André agora, Farias. Opa, acho que estão todos me ouvindo. Boa noite aí, obrigado, companheiros aí que a BR estão organizando a fala. Eu estou na rua, se tiver ruim de ouvir, só me dizer. Né? Quis arrumar um local mais tranquilo. Parabéns aí, Nicolas, também pela palestra até agora, pelo esse momento aí de formação.
É muito importante a gente ter mais um olhar de quem está na luta pessoalmente, né, na frente de batalha nesse sentido. A pergunta, eu acho que você falou um pouco agora, né, sobre, se eu não estou enganado, que isso não ouvi errado, sobre a nova lei dos aplicativos, né, e há um não consenso sobre, da parte dos trabalhadores de aplicativos, aparentemente, né, eu não sou sou professor, né, mas eu queria saber de você por isso, né, até porque você é um trabalhador e também é da nossa área trabalhista, assim, o panorama geral do que a, a sua, da sua parte, a visão que você tem, porque algumas pessoas dizem que é uma situação um pouco melhor para o trabalhador, melhor do que tinha antes, outros falam que, na verdade, foi um acordão para beneficiar os aplicativos que o governo Lula teria feito. A gente teve uma fala sobre isso com o companheiro Antônio Neto também. Eu queria saber agora do Antônio Neto, a gente já ouviu, pelo menos eu fiz essa pergunta lá na live Legalidade da Central Trabalhismo. Agora eu queria ouvir de você um panorama mais específico se há até, vamos dizer assim, intenções de avançar um pouco mais, se vocês acham que o que foi conquistado até agora não foi suficiente, vocês pretendem ir além, ou se é que foi algo conquistado diante do GT que estava lá no Ministério do Trabalho. Enfim, obrigado aí, tá? Pela oportunidade e pela palestra aí. Muito obrigado. Tá excelente. Imagina, companheiro, imagina mesmo, eu que agradeço. Então, eu participei do GT indicado pela CSB, né, pela Central dos Sindicatos Brasileiros. Um dos titulares foi o companheiro presidente da CSB, Antônio Neto, e o outro titular fui eu. Importante, nós entregadores não estamos no PL dos motoristas, tá? No PL da regulamentação dos motoristas. E nós não estamos porque nós recusamos, tá? Porque a gente falou, não, isso aí não serve pra gente não. Beleza? A gente deixou bastante claro. E isso a gente chamou um break. A gente fez uma movimentação de rua, a gente paralisou o serviço ao fim do GT. Tá? Terminou o GT no dia 12 de setembro, no dia 29 de setembro a gente estava parado. 29, 30 e 1º a gente parou. Beleza? E a gente fez isso pura e simplesmente porque o governo ele não mostrou texto nenhum para a gente. Eu tenho tantas críticas ao governo nesse processo da regulação, tá? Porque olha só, vou começar pela primeira. Alguém aqui conseguiu, pode procurar à vontade, acessar o relatório final do grupo de trabalho? Foram meses que a gente passou se reunindo. Eu tive que ir para Brasília, eu fui de avião. Quem pagou minha passagem? Eu nunca tive R$ 4.000 para pagar uma passagem de avião junto no meu bolso na vida. Quem pagou minha passagem foi o governo, portanto, vocês. Tá? A minha e de quem mais foi para as reuniões do GT. Vocês já viram alguma prestação de conta do governo com relação a isso? Um relatório que seja? Falando assim, aqui, ó, aconteceu isso, fulano veio aqui e deu tal contribuição? Não tem. O que me obriga, toda vez que eu estou falando sobre isso, tem que pedir para a galera, vocês vão ter que confiar em mim, tá? Porque o governo não fez um relatório. Então, a minha versão vai ser que vocês vão ter que acreditar. E se não quiser acreditar, então vocês não vão ter informação nenhuma. Entendeu? Olha que coisa maluca. Não faz sentido. É o governo federal, gente, pelo amor de Deus. Devia ter feito um negócio bonitinho, ata de reunião, um relatório final. E aí todo mundo ia poder ler falando, verdade, olha, fulano tinha essa posição, o outro fulano tinha essa. Eu tenho que chegar na minha base aqui, conversar com o motoboy, e conversar com ele, falar assim, eu falei isso. E o cara tem que confiar em mim. Porque não tem como eu comprovar isso, não. Olha que fogueira que o governo jogou nós. Entendeu? Então, beleza. Pelo menos uma coisa ficou bastante clara nisso. A gente não aceitou estar no PL dos motoristas. Tá? O grupo ele foi dividido. Então, logo a gente chegou lá. Ele foi dividido em 2 subgrupos, de motoristas e de entregadores. E aí virou um outro problema. O que vai ser feito dos mototáxis? Né? Porque eles não estão nem um nem o outro. Vocês acham que a gente não cobrou isso do governo? Cobramos. Na segunda reunião a gente cobrou. Mas e do mototáxi, como é que vai ficar? E bike? Nós vamos criar um terceiro subgrupo. Não aconteceu. Não aconteceu. Isso nunca foi tratado. Tá? Então, assim, mototáxi... E olha o tamanho do problema, porque esse fluxo, ele é assim, ó, constante. Hoje, 70% dos motoboys de Salvador trabalham em mobilidade, não trabalham mais em delivery. Quando um cara é bloqueado no iFood aqui, você acha que ele faz o quê? Ele vai lá, ativa a conta dele da 99 e vai rodar de mototáxi.
Então esse fluxo acontece assim, ó, no espaço de 1 hora. Aí vai vir uma lei para regulamentar o delivery e não vai vir uma lei para regulamentar o mototáxi por aplicativo. Não adiantou de nada. Você tem uma categoria gigante ainda que está isso, sob proteção nenhuma, né? E por que foi que a gente não aceitou estar no PL dos motoristas? Porque a gente não considerou avanço. Igual eu falei, a gente já tem a CLT, tá? A gente já tem a definição do que é trabalho autônomo. A gente já tem a lei que regulamenta a nossa profissão, que é a 12009 de 2009. Tem uma lei que regulamenta que não pode existir nenhum tipo de estímulo para que o entregador saia correndo. Tem uma lei que regulamenta o pagamento da periculosidade e uma norma regulamentadora que regulamenta essa lei, né? Então a gente tem um arcabouço jurídico, né? A gente tem algumas coisas. Tem que fazer essas leis serem cumpridas antes da gente chegar em uma outra lei que traga um avanço. Agora o que as plataformas queriam é que a gente fizesse gol contra. E isso a gente não aceitou. Falou, não, se for para a gente fazer uma lei que anula a construção do que companheiros que vieram antes da gente, com muito sangue e suor, construíram um arcabouço jurídico que nos dava proteção, nos dava pagamento de periculosidade, certo? Determinava como era o trabalho autônomo, determinava como era o trabalho subordinado. De repente, nós vamos largar isso tudo a troco de previdência? É esse o ganho? Não, então larga a mão, parceiro. Então não mexe em nada. Foi assim que a gente saiu do grupo de trabalho da regulamentação. Sofremos muita pressão mesmo, tá? Tô falando de membro do governo me ligar e falar, então fica aí com a sua revolução socialista, que nem seus trisnetos vão ver, porque traidor é você, porque não sei o quê, porque filho da puta isso, não sei o quê, aquilo. Tô falando isso, assim, ó, de membro do governo me ligar e fazer esse papel, tá? Porque eles têm lá os policial bons, os policial mal, a gente foi entendendo isso no processo. Mas a gente não aceitou, tá? Porque se não for para avançar, vai mexer para quê? As empresas consideram mesmo que a gente ia chegar lá e fazer o papel de otário, de fazer gol contra e de anular a legislação, tornar obsoleta a legislação que nos protege? Mas nem a pau. E foi por isso que a gente não entrou no PL dos motoristas. Tá? Não sei quais foram os acordos que as lideranças motoristas fizeram, conheço várias, tá, lideranças, são pessoas honestas, são pessoas muito justas, mas eu não entendo. Tá? Agora, eu sei que para os entregadores não valia. E essa permanece sendo nossa posição. Tá? O governo, de vez em quando, manda algum recado, por meio de alguém, assim. Porque, assim, reunião não tem, relatório não tem, documento não tem. Eles viram e falam assim, a gente pensou em fazer tal PL, assim, assim. Eu falo, beleza, cadê o texto para a gente fazer uma análise política? Eles falam, não, é porque a gente queria saber, porque... Né, não bota o texto. Não tem um texto. Não tem relatório final. Não tem reunião gravada. Não tem nada. Parece que a gente está discutindo um negócio ilegal, mano. Sabe? Sempre que a gente está querendo regulamentar um rolê. Então, assim, é uma coisa muito bizarra. Uma coisa muito bizarra. Só que o governo já tentou um recado aqui, outro ali, não, a gente vai voltar a discutir os entregadores. O que vocês decidiram? Tipo, a nossa decisão é a mesma. A nossa decisão é exatamente a mesma, sacou? Se for para mexer, para retroceder, esquece, pai. Nós vamos botar todo mundo na rua. Fabrício Araújo. Oi, gente, boa noite. Parabéns aí para a PR, parabéns, Lucas, pela iniciativa, pela mediação. Parabéns ao camarada Nicolas. Estou falando aí de Uberaba, viu, Nicolas? Minas Gerais e Triângulo Mineiro. Depois, se quiser trocar uma ideia aí, a gente troca, né? Tomo pré-candidata e a prefeitura. Depois a gente pode conversar. Nicolas, depois eu até quero que a gente converse mesmo, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir. Agora, nessa discussão, eu queria saber qual é o rumo, qual é a direção que a discussão e que vocês na aliança estão fazendo. Porque o debate de fundo disso aí, né, é o controle da tecnologia. Quem é que tem o controle da tecnologia? É o capital, né? A tecnologia está na mão do capital. Então eu acho que o PDT, né? Eu acho que o nosso grupo, nossa turma, né? A turma boa, enfim. Acho que a gente tem que discutir isso. Acho que a classe
trabalhadora precisa se organizar para ter o controle da tecnologia, que é o velho debate do controle dos meios de produção, não é isso? Então, como está esse debate no movimento de vocês? Vocês estão debatendo isso? Eu sei que tem algumas experiências raras, né? Tem aquela lá em São Paulo, da Braskem, eu acho, né? Chama lá a fábrica que é controlada pelos trabalhadores, se eu não me engano é isso. Mas eu acho que esse tem que ser o rumo do nosso debate, porque a gente precisa, inclusive, garantir que a tecnologia nos permita produzir mais, trabalhar menos e dividir tudo. Não é isso? O norte geral é esse, né? Então, eu acho que esse debate precisa ser colocado e a gente precisa avançar no sentido dele, né? Tá bom? Um abraço, parabéns, APR, um abraço, Nicolas. Até mais. Obrigado, companheiro. Satisfação. É de Beraba, né? Beraba, Berlândia, é o Triângulo Mineiro. Eu nasci mais próximo. Eu sou aqui da Zona da Mata Mineira, mas eu nasci em Alfenas, eu sou do sul de Minas. Legal. Morei aí, Três Pontas, Pouso Alegre. Assim, não é muito perto também não, mas é mais perto do que da onde eu tô. E, nossa, tô muito interessado em trocar ideia com a galera daí. Com certeza, muito interessado, porque a gente não tem uma representação aí dentro desse debate nacional. Tá? Às vezes as pessoas perguntam, cara, por que vocês estão fazendo associação, não estão fazendo sindicato? Pai, a gente está fazendo é tudo. A gente está fazendo é tudo. Aonde dá para fazer associação, a gente faz associação. Onde dá para fazer sindicato, nós faz sindicato. Se tiver que disputar espaço dentro de uma central sindical, nós disputa. A gente não liga. Essa coisa, a gente não importa a cor do gato, com quanto que ele caça o rato, né? Assim, então, a gente não presta muita atenção na forma. A gente simplesmente vê qual forma é mais adequada para o local onde a gente está inserido. Então, tem local onde a gente está mais avançado no cooperativismo. Tem local onde a gente está mais avançado no sindicalismo. Aqui a gente está mais avançado no associativismo e estamos desembolando cooperativismo. Né? Só que é muito importante a gente deixar claro, até tem uma história engraçada sobre isso também, sobre esse negócio de disputar todos os espaços, porque assim, a pessoa pergunta, não, peraí, vocês participaram do grupo de trabalho da regulamentação, mas não era só central sindical? A gente pressionou o governo para conseguir vaga sem ser da central sindical. Primeiro, chegamos e falamos, não, a gente quer participar, mano, senão nós vamos fazer um break, nós temos que participar, nós que estamos na rua. Aí o governo falou, não, beleza, então. Eu garanto 4 vagas para vocês aqui, beleza? Eu falei, então tá tranquilo, fora das centrais sindicais. Aí depois a gente foi conversar com as centrais sindicais. Fala, vocês vão indicar quem? Por que vocês não indicam um dos nossos? Não sei o quê. Aí a gente ainda conseguiu que a CUT, a CSB e a Força indicasse gente nossa, para além das vagas que já tinha sido conseguido diretamente pelo governo. A gente disputa espaço, sacou? Agora, quanto ao cooperativismo especificamente, uma coisa importante nisso é que isso precisa ser um planejamento nacional. Tem que ser, tá? E aí tem uma coisa muito interessante nessa parada, que é quem conduziu o grupo de trabalho da regulamentação, o coordenador do grupo de trabalho da regulamentação, era nada mais nada menos que o Gilberto Carvalho, ex-ministro da Casa Civil e atual secretário nacional de Economia Solidária. Então, isso devia ser uma proposta do próprio grupo de trabalho, correto? A gente vai encaminhar aqui como é que a gente fortalece as organizações autônomas de trabalhadores, vulgo cooperativas, né? Um planejamento nacional do cooperativismo. Por que isso precisa ser nacional? Porque existe o dumping comercial, né? Você pode abrir uma cooperativa aqui em Juiz de Fora, aí em Uberaba, né, de trabalhadores. E o iFood ele pode vir e ficar fazendo entrega de R$5, de R$2, pagando R$15 para o entregador por 2 anos, se ele quiser, tá? E quebra a cooperativa na primeira semana. Então, isso não pode ser, de forma nenhuma, uma política que se dê de forma apenas local. A aliança, ela tenta coordenar isso, eu falo tenta porque falta perna, né? Ela tenta coordenar isso de forma nacional, beleza? É nosso intuito fazer disso uma política nacional da aliança. A gente tem algumas iniciativas nesse sentido, né? E isso precisa necessariamente ser uma plataforma tecnológica de código aberto e não proprietária, tá? Porque uma das experiências em que isso deu errado de primeira e atrasou muito o processo foi em Araraquara, né? A prefeitura lá, do Edinho Silva, contratou uma empresa para poder fazer a tecnologia, aí romperam o contrato, a empresa foi embora com tudo. Então, não pode ter propriedade.
né? Porque senão os trabalhadores se organizaram a troco de nada. Né? Como é que eles vão fazer para até desenvolver a tecnologia novamente? Eles precisam de uma tecnologia, um software aberto, não proprietário, para que isso funcione de forma nacional e tenha um mínimo de chance da gente conseguir fazer esse tipo de competição. Beleza? Mas não está fora do horizonte. Você acabou respondendo uma pergunta de outra pessoa já, então facilitou a vida aqui, que perguntou justamente do aplicativo de Araraquara, aí Lucas Pereira. Bom, o próximo é o Tássio, ou conhecidos no Alto Sertão. Manda bala. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nicolas. Eu estava tomando um banho ali, rapidinho. Aí eu não sei se você já comentou sobre esse assunto, mas eu vou fazer a pergunta de novo. Vou fazer duas perguntas. Aí, se uma você já tiver respondido, você fala sobre a outra. Recentemente, eu entrei no embate sobre a questão dessa regulamentação, né, dos trabalhadores, dos entregadores. E teve até uma fala polêmica do Lula, aquela fala que ele fala que os trabalhadores eles não têm interesse em regulamentar essas profissões e a partir disso a militância, né, lulista passou a reproduzir muito isso, sem apresentar outra resposta para esses trabalhadores. Eu queria que você comentasse um pouco, né? Você já disse que o ideal seria cumprir a legislação vigente para aí a partir daí a gente progredir. Mas assim, o que você acha que seria ideal? Como seria ideal, né? A forma de abraçar esses trabalhadores na CLT, nessa possível nova CLT. E o outro comentário que eu queria que você fizesse é sobre como os companheiros podem se organizar em seus municípios. Bem, primeiramente, Snow, eu não vou te chamar de Tássio nunca, cara, eu não consigo decorar que é Tássio, é Snow. Bem, primeiro, cara, eu tive conversando hoje mais cedo com um companheiro que estava tendo problema com todo mundo, na real. A gente não está numa bolha, né? Os motoboys, eles são, igual a sociedade brasileira, metade bolsonarista e metade... Não é que é metade bolsonarista e metade lulista, né? Mas se dividiram dessa forma na última eleição, né? Então tem metade que, assim, fala assim, não quero regulamentação de jeito nenhum, porque esse governo, porque o Lula é ladrão, não sei o quê. O debate, ele não está no lugar certo. Ele não está no lugar certo. Só que a militância petista, ela piora esse negócio, assim, no nível, cara, atrapalha tanto o nosso trabalho, mas atrapalha tanto o nosso trabalho de tentar conscientizar a categoria de que ele é trabalhador, de que ele é explorado, de que ele não é autônomo, etc. Tudo isso que eu demorei esse tempão falando com vocês aqui, eu não tenho uma hora para falar com o entregador. Eu não tenho. A galera não faz ideia da dificuldade do trabalho que é a liderança de entregador. Não faz ideia, porque não tem porta de fábrica para eu chegar com um panfleto e entregar para todo mundo. Não tem um bolsão assim, onde o entregador fica ali, eu chego pro cara e falo assim, eu tenho que falar com ele em 2 minutos. Que daqui a pouco toca aquele, fala aqui, mano, tem que coletar meu pedido aqui, eu monto na moto e vai embora. Se pau, não encontra aquele cara hoje mais. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, é um trabalho assim que a gente vem fazendo devagarzinho, e aí de repente vem o ministro e fala, não, para mim o iFood pode ir embora, nós vamos botar o correio, nós fala, para que você falou isso, mano? Só que não faz esse tipo de coisa, não é nem pela discordância da coisa, entendeu? É pelo puro e simples fato de que a categoria ela não está pronta para poder receber nenhum tipo de informação dessa forma, principalmente se ela não estiver participando do debate. E o debate ele fica muito complicado quando chega um entregador aqui que votou no Lula e já anula o outro que votou no Bolsonaro, e os dois ficam ali só tentando ganhar o debate e ninguém tenta construir nada, entendeu? É muito complicado. O cenário não está maneiro, tá? E essa militância governista que existe, eu não vou falar petista porque seria uma injustiça, tá? Não vou falar petista porque seria uma injustiça, tem muito petista, muito honesto e decente, dentro do partido, defendendo a nossa causa, tá? Contra o governo, tá? Eu posso dar nome aqui, porque isso é claro, é cristalino. Por exemplo, teve um deputado estadual do PT, chamado Betão, eleito aqui pela minha cidade, que chamou uma audiência pública para poder desgastar mesmo o PL do governo. Para falar, isso está errado, isso não pode, não sei o quê, tá ligado? E o cara do PT. Então tem muito petista honesto nesse debate, tá? Então não vou falar do PT, não. Vou falar da galera que é governista mesmo. Essa galera tá doida. O pessoal tá maluco. Entendeu? Eles simplesmente elegeram a gente como inimigo. Os entregadores falam, mas você não falou que era empreendedor? Quando a gente tenta fazer alguma coisa, movimentar a galera, tipo, sei lá, vão movimentar porque o entregador tomou uma facada. Aí ele não se coloca no lugar do cara, não.
Não existe um pingo de solidariedade de classe dele virar e falar assim, pô, lá, o cara tomou uma facada, coitado dele, não sei o que, tudo mais, não pode. Entendeu? Não, já começa todo mundo em comentário de internet falando, não falou que era empreendedor, mas não falou que era dono do próprio negócio, mas que não sei o que não sei o que. Agora se resolve aí, mas não falou que não queria direito. Essa galera nem é o conceito de direito esse pessoal tá entendendo. Previdência é direito? Previdência é seguro, pelo amor de Deus. Eu tô pagando pela Previdência. Previdência é direito é 13º, é férias, né? É descanso semanal remunerado. Isso é direito. Previdência nunca foi. Eu nunca entendi Previdência como direito. Nenhum empregador na vida vai entender. Se ele tá pagando, né? Então, assim, esse lance de autônomo com direitos, eu acho uma palhaçada, com certeza. Eu acho uma completa palhaçada. E a gente recusar, a gente tá no nosso direito, mano. Sacou? Autonomia política da nossa categoria. Não vai ser no grito, não vai ser no deixa que eu chuto, que essa coisa vai se resolver, não. Tá? Simplesmente não tem como. Agora, como é que a gente se organiza? A Aliança ela tem uma proposta. Tá? A Aliança ela é um coletivo nacional. A gente se espelha muito na forma de organização, por exemplo. Assim, eu sei que estou mal comparando, porque são histórias assim, totalmente diferentes, ainda, pelo menos. Mas a gente se espelha muito no que é o MST, que não tem CNPJ, a gente não tem e nunca vai ter. Porque não faz sentido. Porque a gente não quer tomar processo na justiça. Entendeu? Então a gente não tem. Agora, a gente é um ajuntamento de lideranças que tem uma linha política definida, né? Não existe um presidente na aliança. É totalmente horizontal, todo mundo tem voz e voto. A gente defende radicalmente o centralismo democrático, né? Onde cadeira voa, um xinga o outro. Hoje mesmo rolou um monte de cobrança. Hoje rolou um monte de cobrança. Falei, meu irmão, por que você fez tal parada? A gente faz assim, a cobrança é pública mesmo. A gente quer conversar com fulano aqui, por que ele fez tal parada assim, 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 assim. O cara se explica, a gente vota, o voto vencido tem que defender o voto vencedor. Ele não tem direito nem de falar assim, eu pensei diferente, mas eu fui voto vencido. Nem isso ele pode. Ele fala, não, a gente defende tal coisa. Né? Então a gente elevou assim, a solidariedade de classe, que é característica do entregador, para a nossa organização. Eu sou você, você sou eu, e é isso mesmo, tá ligado? Se a gente decidiu assim, é assim que vai ser. E aí, a gente tem a tentativa de expandir a capilaridade das nossas representações, né? Isso não é para ganhar dinheiro, porque a gente não tem CNPJ, portanto, não tem conta bancária, não tem um presidente, portanto, ninguém é liberado, né? Então, a gente, na verdade, a gente está ali para poder conseguir dialogar mais e mais com cada pessoa que tiver. E a gente tem condição e capacidade de, chegando na liderança de um determinado local, ajudar ela a se organizar, né? Só que se ela já estiver se organizando, tanto melhor. Como é que o partido, por exemplo, e os demais companheiros podem ajudar com isso? Trocando ideia, tentando me ajudar a achar essa galera, né? Virar e falar assim, não, olha só, que isso, cara, teve uma manifestação de entregador aqui, pô, procura lá no jornal da sua cidade, quem que é o fulano, eu caço ele. Acha que a aliança se juntou como? A aliança se juntou dessa forma. Para dar um exemplo muito rápido aqui, um dia eu estava de bobeira no Facebook e li uma notícia de que em Recife uma galera tinha parado e feito um angu danado lá. Fui procurar para poder ver quem que era o cara, procurei ele no Facebook, mandei mensagem, agora tem o WhatsApp dele, ele faz parte da aliança e eu também. É assim que a gente se junta. A tecnologia ela não veio só para poder oprimir e explorar a gente, não. Se a gente não souber usar para se organizar, pai, fica muito difícil. Então, assim, existe uma forma do partido e dos companheiros que estão aqui assistindo esse curso ajudarem na organização dos trabalhadores? Tem, tá? Ajuda a gente no processo de capilarização da representação da categoria e da organização dessa categoria, que vai ser sensacional. Passei meu Instagram no chat aí, é só você me mandar falando, mano, esse cara aqui é motoboy aqui, ó, descobri ele aqui na cidade, pode mandar. O cara sendo liderança, não sendo, não interessa, porque o importante não é nem eu saber quem é liderança, é o teu telefone de quem sabe, né? Então, assim, se você me mandar um contato de algum motoboy da sua cidade, você está ajudando muito no meu trabalho. Júlio. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá abafado o som? Como é que tá? Beleza? Muito boa noite. Gostaria de primeiro parabenizar aí o Coquinhas, representando a APR, Leonel Brizola, pelo espaço que deu para a gente aqui também, esse curso de formação que está sendo fantástico, uma experiência única. Inclusive, o primeiro curso de formação que eu faço assim, online, muito bacana também, te acompanhar. Nicolas, parabéns também pela palestra. Fantástica, cara, assim, você fala muito bem, o conteúdo também é muito denso, é muito bacana, e é uma área que eu me interesso muito, sabe? Conversei com alguns companheiros. A minha pergunta já foi feita por alguns, mas eu vou estender um pouco ela. É a seguinte, eu trabalhei com um companheiro aqui que ele fez um aplicativo de mobilidade. E o aplicativo dele foi feito depois, então assim, tinha várias ferramentas bacanas, de vários
aplicativos, tá? Era um compiladão, certo? E aí, cara, eu peguei a missão de vender esse aplicativo, né? E aí, Correio Brasil, conversando com alguns parceiros comerciais e tal. E aí eu me deparei, eu tenho uma realidade que eu não conheci, não tem no meu município, nem no meu estado, eu falo aqui do Mato Grosso, tá? Mas é um Mato Grosso verdadeiro, é um Mato Grosso do Sul, não. Das associações, né, que produziam seus próprios aplicativos. E assim, achei fantástico a ideia e tal. Só que eu vi que eles tinham muita dificuldade, igual você bem colocou, né? Era um projeto, era muito embrionário, não faltava dinheiro, ou eles eram enganados pelas empresas que eles contratavam. Então, assim, haviam muitos empecilhos. No fim, eu deixei de... Não trabalhei mais na venda do aplicativo que eu peguei e passei a ajudar essas associações Brasil afora para ver o que eu conseguia fazer de acordos comerciais para conseguir viabilizar esse aplicativo. Qual é a minha pergunta, cara? Você acha que, dado o cenário brasileiro, né, dado o nosso recorte, olhando assim, o que já rolou até aqui, de como as coisas estão evoluindo, você acha que, primeiro, nós vamos conseguir ter avanços na legislação para defender essas classes que trabalham orbitando através desses aplicativos? Ou você acha que primeiro vai acontecer uma independência tecnológica e uma emancipação tecnológica por parte dessas classes trabalhadoras, que são mais... Cara, honestamente, porra, que pergunta difícil, cara. Que pergunta complicada é essa? Porque, assim, qualquer um dos dois caminhos é tanto mato para capinar. Eu imagino, tá? Eu imagino, assim, vamos primeiro fazer uma análise do cenário político nacional. Quando ia começar esse processo do grupo de trabalho, um companheiro me ligou e falou: Nicolas, qual que é o seu grau de confiança de que vai sair alguma maneira desse governo aí, no sentido de trazer avanço para o trabalhador? Ô, gente, a gente não pode se enganar. O governo, ele está gerindo um Estado burguês, ele está aí para poder proteger a burguesia e ele está aí para impedir a revolta popular e impedir que a gente tenha condição de acessar a vida que a gente acha que a gente merece. Em outras palavras, é um governo pelego. E acabou. Principalmente pelo fato dele ser formado de uma frente ampla, que, nas palavras de um próprio membro do governo, é uma frente ampla, tão ampla que cabe todo mundo, só não cabe o povo. Né? Então, eu falei assim, cara, o meu grau de confiança deve estar aí no 0,5%, talvez. Mas assim, a gente participou do grupo de trabalho por quê? Porque é um espaço, pô. É um espaço, tá ligado? Tipo assim, não é porque a gente não vai sair com nada, nós não vamos ficar lá esperneando, né? Mas a expectativa não era muito alta de sair uma coisa que fosse, de fato, um avanço. E aí, a gente considerando o cenário político nacional, se não é nesse governo, vai ser em qual? Né? Vai ser o quê? No próximo? A maré não parece estar muito para peixe, né? Então fica muito complicado isso. Eu não acredito, sinceramente, e eu espero que eu esteja errado, tá? Eu não acredito, sinceramente, que isso possa vir do governo por espontaneísmo do governo. Ele, de repente, falar assim, verdade, você estava tudo certo, né? A gente só tem dois caminhos aqui. Ou o governo, ele não sabia onde estava se metendo quando resolveu mexer com o trabalho por aplicativo, que é uma coisa muito maior do que motoboy e motorista de Uber, né? Ou ele não sabia, portanto, a gente precisa chamar ele de incompetente, ou pior, ele sabia. E aí, filho, a gente tem que chamar ele de inimigo, né? Eu não conheço um terceiro caminho. Então, honestamente, assim, eu não consigo vislumbrar um futuro onde, de repente, o governo vai se convencer. E se esse governo não se convencer, quem é que vai? Né? Isso pode se dar. Eu acredito que o caminho mais fácil é pela pressão popular. Pressão popular no sentido de forçar essa vitória. Né? Porque essa linguagem o motoboy entende. Essa linguagem o motorista de Uber entende. Né? A linguagem do se juntar para poder conseguir a superação tecnológica do nosso patrão, cara, você não tem noção de como é que isso é complicado. Cara, isso é até mais difícil do que todo mundo se juntar para forçar o governo a fazer uma coisa que a gente queira, entendeu? Então, assim, eu vou dar uma resposta que vai ficar mais ou menos no meio do caminho, que é o cenário que eu enxergo hoje mais fácil. Tá? Nem o governo vai fazer isso porque ele quer, e nem os trabalhadores vão conseguir se juntar por hora para poder conseguir essa soberania tecnológica. Hoje, o caminho mais... onde a gente consegue vislumbrar uma possibilidade maior de vitória é o caminho da luta.
É o caminho da rua, é o caminho da disputa e do confronto de corpos para a gente poder conseguir uma vitória nesse sentido. Né? O governo sabe disso e se preocupa com isso. As empresas sabem disso e se preocupam com isso. Tá? Apesar da nossa dificuldade de organização, e a dificuldade é gigantesca, porque o Brasil é gigantesco. Gente, terminando aqui, você sabe o que eu vou fazer? Vou largar aqui minha companheira cuidando dos meus 3 filhos, tá? Vou fechar esse computador, vou pegar um ônibus daqui para o Rio, do Rio vou pegar um avião para Fortaleza, para a gente fazer um curso de formação da galera lá, tá? E a gente faz isso tudo sem grana, tá? A gente faz isso tudo assim, ó, passando chapéu, ninguém é liberado. Ninguém está à frente de uma central sindical, ninguém está no sindicato. Eu não vou receber R$ 10 por um dia de trabalho para poder fazer esse rolê. E a gente vai lá, formar essa galera, entendeu? A gente teve agora, em Brasília, e trocamos ideia lá, teve um companheiro que apareceu lá na sede nacional, ficou lá na fila do almoço lá com a gente, tudo mais, ficou sem graça de comer, mas tá lá, o companheiro tá lá, sacou? Então a gente está fazendo essa disputa da forma como dá, né? Não é fácil, não, assim, exige uma dose gigantesca de sacrifício pessoal. Igual eu falei, vou começar a viajar daqui a pouco, e sabe que hora que eu vou chegar em Fortaleza? Só amanhã à noite, entendeu? Vou passar, tipo assim, o dia inteiro fora de casa, largando aqui, meus filhos com meu companheiro aqui, é o meu apoio, me ajuda completamente nessa missão, né? Mas, ainda assim, é o caminho mais próximo que nós temos, o da revolta popular contra quem oprime a gente e contra quem permite que isso aconteça. Eu posso juntar numa outra resposta aqui? Porque tem aqui, ó, a Iracema falando o seguinte, só agora que eu vi, gente, desculpa, que tinha pergunta no chat, tá? Foi mal. Nicolas, você sabe se o iFood respeita alguma legislação trabalhista em algum país ou o que acontece no Brasil é a regra geral? Olha, o iFood mesmo, ele só funciona no Brasil, né? Mas vamos pegar então a Uber, para poder conseguir responder melhor, porque a Uber funciona em vários países. A Uber é banida da Alemanha. A Alemanha virou e falou, opa, aqui não, desse jeito não vai rolar, não. E simplesmente não pode funcionar. A Uber, na verdade, é banida de 17 países. Ela não pode funcionar, sacou? Na Espanha, o governo obrigou a Glovo, que era maior lá, a contratar todo mundo. E a Glovo teve que se virar, teve que alocar a galera em mercado, teve que dar o jeito dela para poder conseguir se adequar à legislação trabalhista. A Uber hoje se adequa à legislação trabalhista no Reino Unido, tá? E a vitória mais recente que os nossos companheiros tiveram, e quando eu digo nossos companheiros, só porque a gente conversa com essa galera, tá? O inimigo é global. A organização dos trabalhadores precisa ser, beleza? Tem necessidade de ser. Então a gente troca ideia com esse pessoal. A gente troca ideia com os companheiros mexicanos, a gente troca ideia com a galera da Argentina, troca ideia com o pessoal. Estou falando, eu tenho contato aqui, ó, no WhatsApp do pessoal de Nova York, aí a gente vai tudo na base do Google Tradutor ali, mas não troca ideia com todo mundo. No nosso break do ano passado, a gente fez aqui uma projeção na Biblioteca Nacional de Brasília, né, uma projeção lá falando que a gente ia parar, que era greve, que não sei o quê, e os companheiros dos Deliveristas Unidos fizeram a mesma projeção lá na Times Square, lá em Nova York. Tipo assim, então a gente já tem essa função de que a gente precisa se juntar. E eles conseguiram uma vitória espetacular lá. E, assim, primeiro, conseguiram uma coisa que a gente pediu aqui na regulamentação, o pagamento pelo tempo à disposição. Tá? Porque as plataformas, ela ofereceu para a gente só o tempo que a gente fica com pedido. Só que de 60 horas em média por semana que a gente trabalha, o tempo com pedido são só 15. Olha que maluquice, entendeu? A plataforma só quer pagar o tempo que eu tô com pedido na mochila. O tempo que eu tô ali parado, na cabeça dela é tempo ocioso, como se eu pudesse tomar uma cerveja, né? Então aqui a gente pediu o pagamento pelo tempo à disposição. Lá eles conseguiram, tá? Lá é 30 centavos de dólar por minuto parado e 50 centavos de dólar por minuto rodando, no mínimo, que dá 18 dólares, dá 17,90, 18 dólares por hora, sacou? Então eles conseguiram isso lá na justiça, aí beleza, comemoraram, uhul, vamos receber aquela coisa toda, o pagamento por hora agora, aí o pessoal, a galera dos companheiros lá, eles não estavam satisfeitos, falou, não, peraí, se isso é devido por hora, e os anos para trás? Aí foi a justiça e falou, ó, verdade, mano, tá ligado? Ela condenou a Uber a pagar 34 bilhões em salários atrasados, bilhões de dólares, né? Então, sim, tem lugar que a Uber e as empresas de delivery são forçadas a cumprir a legislação, mas o nosso governo é muito frouxo e ele não quis fazer isso. Boa. Última pessoa que está com a mão levantada.
Ah, não tem mais ninguém. Desculpa, eu achei que o Donário tinha levantado de novo, mas devo ter viajado. Bom, então é isso, tá? Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente finaliza por aqui. Eu quero agradecer não só ao Nicolas, mas a todos que assistiram até aqui. Nossa primeira aula, né, fora a inaugural, eu acho que foi muito, muito mesmo produtiva, superou muito as minhas expectativas. Achei muito boa, tá? Acho que todo mundo concorda comigo, não tenho dúvida que todo mundo concorda comigo, tá? E a última coisa que eu quero pedir para o pessoal ligar a câmera para tirar uma foto aqui, gente. O pessoal que tá desligado ainda. Lucas, se eu puder, rapidamente, que bom que você não me avisou que a primeira aula tinha sido dada pelo Manuel, senão eu não ia querer essa responsabilidade. Segundo, imagina o peso que você entra, né? Falar primeiro foi só o Manuel, então agora. E segundo, gente, qualquer coisa, segue lá no Instagram, vamos manter esse contato. Tudo que vocês puderem me ajudar é muito bem-vindo e eu me coloco à disposição para a gente permanecer nessa troca de ideia. Boa, tirar a foto aqui. Boa, gente, foi certinho. Bom, é isso, tá? Eu vou abrir a palavra para o Júlio aí para ele finalizar. E é isso. Valeu, Nico. Pessoal, todo mundo ouvindo bem? Nicolas, como diz o comediante, nós só agradece, cara. Obrigado muito pela fala. Parabéns pelo trabalho sendo feito. Eu peguei seu Instagram, vou te chamar lá. Vamos tentar organizar a galera aqui no Mato Grosso. Aqui é uma área muito difícil de ganhar terreno, muito difícil de converter os corações, mas faz parte do trabalho, né? A gente se organizar, a gente conversar. Eu conheci alguns rapazes que trabalhavam com entrega na época. Igual você falou, o perfil mesmo, gurizada assim, às vezes 18 anos, 17, 20, 23, estourando, cara, às vezes 25, já tem um filho, às vezes já tem dois, combina diferente, estuda, trabalha em outro lugar, esse trampo tá ali para dar um giro. Tem uns manos que dormem o dia inteiro, só de noite trabalha também, igual você falou também de alguns perfis de alguns camaradas que não tem estudo e e não se importa com regularização, então, e falta uma formação, falta trocar uma ideia com eles assim mesmo, de entender o quadro deles, a condição deles, de como pode ser melhor, né? A gente passa por um período onde principalmente aqui no Mato Grosso, cara, não sei como é no resto do Brasil, o pessoal não quer se organizar, não gosta de política, é desesperançoso, e só lideranças carismáticas, né, e de frente de trabalho como você, são capazes de mudar esse quadro, né? Eu falo muito sobre o perfil da liderança e caras assim com a sua energia, com o seu perfil são muito importantes nesse momento do Brasil e todo humano que estiver fazendo um trabalho tem que ser apoiado, tem que vir, a gente tem que vir, tem que somar, tá? Então eu vou te chamar lá, a gente vai conversar bastante, tá bom? No mais, quero agradecer a todos pela participação, né? Quero agradecer ao Lucas aí, representando a PR, um projeto que o mano teve da cabeça dele, brigou pra caramba, me encheu muito o saco, meu Deus, e eu ligando pro pessoal da fundação, e no meio a gente teve esse congresso, foi muito difícil de conseguir assim, se organizar para estar acontecendo esse curso, mas a gente está muito feliz e com a participação de todos vocês, com o acolhimento de todos vocês, né? E com essa galera que acreditou, né? E se disponibilizou vir aqui, dividiu as suas experiências, o conhecimento com a gente, como o Lucas, como o Maneco e muitos outros que vão vir aí. Beleza? Lucas, se quiser falar mais alguma coisa, mas é isso, deixa meu abraço e minha parabenização a todos, né? E minha gratidão. É isso, gente. Tamo junto. Valeu. E pro